a gente tem obrigação de sempre aqui, como canal informativo, denunciar as mentiras e falácias da mídia marrom, da mídia tradicional, da velha mídia, da mídia de esquerda. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, Brunão, vamos começar falando sobre mídia, porque a Globo teve que reconhecer que o governo Lula não está indo tão bem assim, porque a gente está chegando num ponto em que simplesmente não tem mais para onde ir, não tem mais como esconder. Então a Globo teve que reconhecer que algumas coisas estavam bem melhores na época de Jair Messias Bolsonaro e que hoje em dia tem bastante coisa indo por água abaixo. Coloca a primeira matéria para a gente, Brunão. As contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano, para vocês verem que o único momento durante o governo de Jair Messias Bolsonaro em que nós caímos em déficit foi no primeiro ano de pandemia. E hoje, esse ano, 2024, o Brasil está muito, não é pouco não, é muito, muito, muito pior do que estava durante uma pandemia mundial. Quero passar para a Stephanie para ela começar. Amiga, imagina se a gente tivesse passado pela pandemia nas mãos de Lula e Haddad. E, nossa, assim, é impressionante. Eu acho que o que mais me surpreende é a cara de luto no rosto da jornalista tendo que noticiar que Lula não é tão bom quanto eles prometeram que seria. É incrível como jornalista e artista erram, né? Parece até um projeto de destruição em massa. Ah, meu Deus, mas eu acredito que seja, no fim das contas. A gente está no meio de todo um planejamento de destruição de um país inteiro, tá? Então, ainda que me chamem de teórica da conspiração de chapéu de alumínio, não ligo. Na minha opinião, é exatamente isso que está acontecendo, que a destruição do Brasil, ela não é por acaso, ela não é incompetência, ela é um projeto. Então, vamos lá, a gente está, de novo, vendo que o PT consegue ser pior que uma pandemia, consegue ser pior que guerra, consegue ser pior que qualquer coisa. Então, tudo aquilo que a gente avisou no período de campanha e fomos declarados como promotores de fake news, bom, está se provando aí, né? Então, eu espero hoje ver mais cara de luto, viu? Porque, vamos lá, o Jair Bolsonaro, ele foi um dos melhores presidentes, foi o melhor presidente que o Brasil já teve, principalmente em termos de equilíbrio de conta pública, em termos de economia. Eu fico imaginando que se a gente vivesse a pandemia num governo Lula, muito provavelmente teriam taxado até o ar que a gente respira, né? Porque os caras conseguiram literalmente cobrar imposto em blusinha de $50, cara. Assim, é uma coisa surreal. Então, o Haddad, ele está evitando tratar do equilíbrio das contas públicas e a gente está vendo as estatais que, na verdade, deveriam ser extintas, né? Deveriam ser todas privatizadas, passando por esse tipo de déficit, né? Vou falar outra coisa, déficit. Sinônimo de petismo é déficit. É isso. Eu vou deixar para o Cogos falar mais sobre isso, que ele entende muito mais de economia que eu. Não, perfeito. E agora, antes até do Cogos, ele pode tocar um pouco nisso se ele quiser. Inclusive, já vamos passar para o Cogos, então. Vamos jogar para ele. Já que a gente não tem o atriz, vamos jogar essa parte para o Cogos também, para a gente se manter um pouco, porque é sempre bom ouvir Paulo Cogos falando de economia. Paulo Cogos sempre dá aula. Amigo, e aí? Como é que a gente fica? Porque se esse ano, você viu que foi decaindo. Primeiro ano do governo Lula já teve um déficit ali grande comparado com o último ano do Bolsonaro. Segundo ano de Lula, parece que a gente está no fundo do poço. Só que todo poço pode ter um alçapão. E aí, você acha que tem como piorar? Tem como piorar, e a situação é muito mais tenebrosa do que noticiado pela Rede Globo de televisão. Mas antes de falar de economia, vamos falar um pouco
da questão cultural. Olha a cara dos jornalistas da Globo. Olha como eles estão irritados e tristes de ter que falar a verdade triste e tenebrosa sobre o governo Lula. Quando era o Bolsonaro, sabe como é que a Globo fazia? Olha, pessoal, infelizmente, hoje nós vamos ter que dar uma boa notícia. Eles falavam desse jeito durante o governo Bolsonaro. E durante muito tempo tentaram enganar a população. Tentaram mostrar coisas horríveis, falando, entenda como isso é bom, né? Vinha a Mira Leitão lá. Entenda como esse desastre aqui é bom. Entenda como, em vez de comer carne, comer arroz é bom. Agora não tem mais como disfarçar. Está cada vez mais patente o rombo onde o Lula está nos enfiando. Só que agora, falando de economia, em relação às estatais, a situação é pior pelo seguinte. A análise que mostra apenas os balancetes das estatais é uma análise míope. Nós temos que olhar também para o fato de que a sociedade inteira está subvencionando essas estatais. Os aportes governamentais não são outra coisa senão o dinheiro roubado da população através de impostos para tentar cobrir o rombo dessas estatais. Esse dinheiro sai do setor produtivo, que é o setor privado da economia. Ou seja, a sociedade está tendo seu sangue sugado, os preços e o mercado estão sendo distorcidos para sustentar esses mastodontes, esses cabides de emprego, esse bando de pelegos que são as estatais. E aí acontece o seguinte, quando entra um governo como o do Bolsonaro, onde muitas estatais começaram a dar lucro, é verdade que elas deram lucro porque o Bolsonaro varreu a corrupção, o Bolsonaro combateu esse peleguismo, então sim, as estatais começaram a dar lucro, mas isso não reflete em um ganho para a sociedade. Por quê? Porque nós estamos tirando a possibilidade de haver um livre mercado, de haver concorrência nesses setores. Por isso que o Bolsonaro merece, sim, todos os elogios por ter combatido a corrupção, por ter economizado o dinheiro do povo, mas a solução que ele dá não é suficiente. O professor Orlando Fedeli falava muito bem, muitas vezes a direita, inadvertidamente, acaba servindo como um cavalo de Troia para que depois entre uma esquerda, principalmente nos países onde, culturalmente, como no Brasil, a esquerda materialista, marxista, tem menos aceitação, graças à cristandade da população. Então, como é que a esquerda faz para tomar o poder? Entra a direita, arruma a casa, deixa tudo bonitinho, deixa as estatais dando lucro, depois vem a esquerda com as suas mentiras, com a sua propaganda, com o seu estelionato eleitoral, e toma essa estrutura de assalto, e parasita essa estrutura até deixar tudo em ruínas. E aí essas ruínas é o que nós estamos vendo agora aí. Perfeitamente, Cogos. São ruínas mesmo. A gente chegou num ponto em que o jornalismo não é mais jornalismo, e isso reflete em como a política é feita, porque quando você tem um governo que sabe que, independente do que fizer, vai ter toda uma força-tarefa de jornalistas muito bem treinados, passando pano para tudo e cada coisa que sai da boca deles, a situação sai do controle. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente vive num país onde a forma como a mídia noticia os fatos interfere em como esses fatos são percebidos pelas pessoas e, às vezes, até pelo judiciário. Então, é bastante preocupante a situação em que o Brasil se encontra. E agora a Adriles está entre nós. Bom dia, querida Adriles. Eu tenho mais uma coisinha para passar para você. A gente está falando sobre mentiras midiáticas, sobre a mídia ser sempre mentirosa. E eu quero passar para você que não é só no Brasil que a gente tem esse problema, não é só no Brasil que pessoas mais à direita já perceberam que a mídia é extremamente militante e que não se pode confiar em tudo que é dito por eles, que não se pode confiar em uma suposta imparcialidade por parte da mídia. Javier Milei, lá na Argentina, também já tem essa pulga atrás da orelha, também já reconheceu que os jornalistas muitas vezes mentem. Ele disse, não me dou bem com 85% dos jornalistas, eu acho que mentem. Javier Milei falou sobre a relação conturbada com a imprensa militante. Essa matéria do Pleno News. E é verdade, porque a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, acontece na Argentina em diferentes proporções. O Brasil estava num governo que estava conseguindo colocar as contas em superávit, que estava conseguindo injetar dinheiro nas estatais, ao invés de deixar todo mundo devendo. E aí saiu esse governo e entrou um governo que está deixando as estatais em dívida, tudo em déficit, etc. E a mídia está tentando fazer parecer que está tudo bem. Na Argentina ocorreu o contrário. A gente tinha um governo de extrema esquerda que estava deixando o país chafurdado na lama, com inflação de 3 dígitos. Esse governo sai, entra um governo libertário que está conseguindo resolver as contas do país, que está conseguindo praticamente fazer milagre,
e a mídia de lá tenta convencer as pessoas de que a situação deles está ruim, simplesmente porque a pessoa que está resolvendo a situação do país não está do lado deles. E aqui no Brasil, porque a pessoa que está afundando o país está do lado deles. Mas eu quero ouvir a sua análise sobre isso, Adriles, já que você sempre arrasa quando você fala sobre jornalismo militante. Diz pra gente como que você lê toda essa militância jornalística que parece que impera no mundo todo. A mídia mente porque a mídia é militante e deixa de ser jornalista quando é militante, né? Porque jornalismo é exatamente investigar a fundo a realidade para descobrir algum esboço ou princípio mesmo da verdade. E quando você molda a realidade ao princípio de ideologia, você confina a realidade àquilo que você acha que é a realidade. Eu sou jornalista de formação, eu estudei na PUC e sei que a mídia é militante exatamente porque as faculdades de comunicação produzem militantes. Eu estudei e li toda a escola de Frankfurt, todos os autores marxistas, não me foi dado em mãos, a que não fosse por iniciativa própria, um único autor conservador ou liberal, ou que não tivesse algum escopo de ideologia de esquerda. Então, é isso que acontece no Brasil, é isso que acontece na Argentina, é isso que acontece na maioria dos países da América Latina, e é isso que acontece em grande parte das universidades americanas e europeias também. Ou seja, essa militância de esquerda ressentida e absolutamente dual, absolutamente superficial, que ataca o capitalismo, foi o que aconteceu no Brasil, que deu ensejo a que Lula fosse eleito. Entendeu? Uma mídia militante e atuante em desfavor de um governo, com todas as críticas que alguém possa ter à figura do Bolsonaro, que sanou as contas públicas do país num período em que houve a possibilidade de uma recessão por causa do coronavírus, por causa da Covid-19, em que autoridades aqui locais, prefeitos, governadores e o próprio judiciário trancou a possibilidade de trabalho das pessoas. O que o Paulo Guedes fez no governo Bolsonaro foi um absoluto milagre. Entendeu? Aí, quando as estatais deram lucro, quando o superávit brasileiro foi ótimo, quando a inflação foi reduzida, quando os índices de emprego foram aumentados no Brasil, quando o crescimento econômico do Brasil foi o maior da América Latina, o que a mídia fez? Jogou nas costas do Bolsonaro que ele era genocida, que ele era assassino, que ele era nazista, fascista, e recolocou um homem que foi condenado à prisão por corrupção passiva e ativa de volta à presidência da República. Um homem que falou que ia, sim, gastar mais do que arrecadava, um homem que ia, sim, ser ressentido e vingativo em relação à Lava Jato, que estabeleceu um princípio de justiça, prendendo corruptos de colarinho branco. Ou seja, a grande mídia, particularmente essa Rede Globo, que eventualmente agora tem que falar a verdade por obrigação, porque as estatais estão dando um enorme prejuízo. Esse enorme prejuízo é advindo de um corolário de tradições de corrupção, ineficiência, incompetência e loteamento de cargos por pessoas incompetentes e apaniguadas do governo. É exatamente isso que está trazendo o desastre ao Brasil. O que está trazendo o desastre ao Brasil é essa grande mídia mentirosa, moralmente corrupta, ideopata, que estabeleceu essa tragédia da volta do PT, da volta do Lula e a demonização de um governo que teria salvado as contas públicas. A mesma coisa se dá, por exemplo, na Argentina. A Argentina, o Alberto Fernandes levou a Argentina ao desastre. Aí, por uma escala invertida, atacavam um governo liberal, o Milei, que era um liberal e que poderia sanar as contas públicas, que é o que ele tem feito. Qualquer governo liberal melhora a economia de um país a médio e longo prazo. Por quê? Porque qualquer dona de casa sabe disso. Ele economiza, ele tira gastos desnecessários, ele vira um cara que organiza as contas da casa, entendeu? O que a esquerda faz é exatamente o contrário, gasta mais do que arrecada, quando não é corrupto, como no caso do PT, nos 2 maiores escândalos de corrupção da história. Você pega o dinheiro do pobre trabalhador e joga no bolso de deputado, no bolso de senador, ou no bolso para aumentar a máquina pública, que se torna credor e arrebenta com as contas públicas do país. E isso é ensinado, a gente vai falar daqui a pouco do Enem, que ataca sistematicamente o capitalismo. Isso é ensinado em escolas e universidades, sobretudo em escolas de comunicação, faculdades e universidades de comunicação, que produzem militantes
Esses militantes mentem e a sua mentira arruína seus respectivos países, porque eles dão uma versão alterada, deturpada, camuflada, enganosa da realidade, fazendo com que o eleitorado vote naqueles candidatos que, eventualmente, já arruinaram o país, como no caso do Brasil, e estão arruinando de novo. Então, a cara de pau do William Bonner, da Renata, apresentadora do Jornal Nacional, quando falam as estatais agora estão dando prejuízo, culpa deles. É culpa, grande parte, imensa parte, é culpa de uma grande mídia mentirosa que afunda o país em corrupção, ineficiência, imoralidade e catástrofe financeira. Cada pobre, cada miserável, cada desempregado tem quem culpar. A grande mídia brasileira engana a população brasileira, engana a população argentina, engana a população em grande parte da América Latina e da própria americana, que vai ter uma eleição hoje.